Eu estou com grande expectativa para aquilo que Deus ainda vai continuar fazendo nessa noite. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é uma nova vida. Nós estamos começando o ano, né? Hoje a gente está orando pelo mês de abril, mas estamos aqui no culto do Atitude do sábado. O Espírito Santo, ele começou a ministrar para mim o que a gente precisa fazer para ter realmente uma nova vida. Porque a gente faz tantos projetos e quando inicia o ano, na verdade, acho que na campanha de Projetando, a gente já começa a fazer tantos projetos para 2020 e em janeiro a gente está com aquele gás e depois a gente vai esquecendo, achando que não vai ser capaz. E algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é o seguinte: a gente só vai ter uma nova vida, um novo tempo, um novo ano, se realmente a gente estiver com Jesus. Não tem como nós termos algo diferente em nossa vida se nós não estivermos com Jesus. Sabe, ontem a gente estava, toda sexta-feira a gente tem orado pelo acampamento. E até o acampamento, toda sexta-feira a gente vai se reunir para orar. E ontem um jovem falou assim para mim: Gabriela, eu acho assim, restituição, a gente ora tanto por restituição daquilo que foi perdido, mas você sabia que nós temos que orar também por restituição em todas as áreas, no sentido assim, até nas coisas que deram certo? Porque senão a gente fica achando que do mesmo jeito que, vou dar um exemplo, do mesmo jeito que meu casamento foi bom em 2019, vai continuar sendo em 2020. A gente tem que orar para que Deus nos surpreenda ainda mais nas coisas boas também. Quem quer ser surpreendida nas coisas boas também? Não somente ser restituído, nós vamos ser restituídos de tudo que nós fomos perdidos, sim. Mas tudo que deu certo em 2019, o Senhor vai nos surpreender em 2020, amém? Sabe por quê? Porque senão a gente limita Deus. Eu falei lá assim, quando ele falou isso, eu falei, realmente, senão a gente limita Deus. A gente fala assim, Deus é em uma caixinha. Parece que a gente já sabe o que Deus vai fazer. Não, eu declaro sobre a vida de vocês. 2020 é um ano de restituição, sim. Mas também um ano que nós vamos ser surpreendidos pelo poder de Deus na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, no nosso casamento, na sua família. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Sabe, a gente tem que entender que quando a gente começa a nossa vida com Jesus, não tem como dar errado. Quando eu entendo que sem Jesus eu não consigo viver, não tem como dar errado. Tem uma canção que fala assim, né? Não dá, sem Jesus não dá. Todo mundo conhece, não conhece? Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá pra viver sem Jesus. Fala pro irmão que tá do seu lado. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá pra começar um ano abençoado sem Jesus. Não dá, igreja. Amém? Vamos lá? Em Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Até aqui. Para que a gente viva um novo de Deus em 2020, nós precisamos entender 3 coisas que eu quero falar com vocês nessa noite. A primeira coisa, que não dá para ter uma vida diferente se nós não tivermos o nosso momento de oração e de intimidade com o Senhor. Não tem como. Não tem como nós projetarmos tantos sonhos, tantos projetos, se em 2020 nós não tomarmos um posicionamento de oração. Sabe por quê? Porque Neemias nos ensina muito isso. Porque assim, você pode olhar para a tua vida e falar, não tem como eu viver o novo de Deus. Você pode olhar para a tua vida e falar, eu não tenho como ver meu filho na presença do Senhor, hoje ele está nas drogas, é impossível eu sonhar com isso.
Eu não tenho como ver o meu novo de Deus, entrar numa faculdade, porque o meu emprego não condiz com isso. Eu não tenho como isso, não tenho como aquilo. Neemias, ele tinha uma situação perante ele. A cidade estava destruída, o povo estava vivendo assolado, estava vivendo uma miséria. Mas Neemias nos ensina que ele não se prostrou diante daquela situação. Neemias nos ensina nessa passagem que ele orou e jejuou a Deus. Quando eu e você nos deparar no ano de 2020 com situações que tiverem difícil, com portas fechadas, com situações contrárias, entenda uma coisa, igreja, você tem 2 caminhos a seguir. Ou você murmura, ou você fica desanimado, porque eu vou falar algo para você. O que mais o diabo tem roubado a vida do crente não é com o pecado, não é muitas vezes, a gente não tem mais tanto problema com o jovem falando, eu vou pra balada. Sabe qual é o problema maior que o diabo tem lançado na igreja? É o desânimo. Fala pro irmão que está do seu lado, desânimo. Eu tô desanimado, eu tô cansado, eu tô isso. Porque a gente olha para a situação, a cidade está destruída, os nossos sonhos estão destruídos, os nossos projetos estão destruídos. E aí vem o quê? O desânimo. Neemias, ele tinha tudo para desanimar e falar, tá bom, eu tô cativo aqui, tô servindo ao rei, eu tenho um castelo que eu moro, eu tenho uma casa que eu moro, deixa o povo lá. Neemias, ele chorou, mas ele não se prostrou diante da situação. Você ficar chateado, eu e você ficar chateado, ficar preocupado, faz parte do processo. Mas não faz parte do processo eu ficar prostrado diante da situação. O que faz parte do processo é eu me levantar o meu espírito e agradecer o nome do Senhor e falar, Senhor, Tu tá à frente de todas as coisas no meu ano de 2020. Pode estar assolado, pode estar queimado as portas, pode estar destruído os meus sonhos, mas eu sei que a minha vida está no Teu controle. Quando eu entendo isso, igreja, as coisas se tornam mais fáceis. Parece que é utopia isso que eu estou falando, mas não é. Sabe, quando você realmente se apaixonar por esse Jesus, quando você se realmente deixar esse Jesus dominar a sua vida, tomar a sua vida com controle, a situação pode estar difícil, mas você não vai mais falar, eu estou desanimado. Você não vai mais se prostrar diante da situação. Sabe o que você vai fazer? Você vai orar e jejuar. Por isso que em 2020 é necessário a gente ter uma vida de comunhão. Quem esteve aqui na passagem do ano? Quem escutou a palavra do apóstolo? Foi tremenda. Nós precisamos retomar as nossas alianças com Deus. A nossa aliança de intimidade, a nossa aliança de oração, a nossa leitura bíblica. Porque senão não dá. Senão não vai ser diferente. Eu estava aconselhando uma moça, há um mês atrás, que ela me procurou e ela estava querendo terminar o casamento, enfim. E aí depois de um tempo ela me procurou de novo e falou assim, eu vou dar mais uma chance para minha família. Eu falei, amém. Só que eu falei algo para ela. E eu quero falar para você. Eu quero levar isso para a sua vida. Não adianta você dar mais uma chance se você começar da mesma maneira que você começou há anos atrás. Não adianta você projetar 2020 começando da mesma maneira que você começou todos os anos. Você tem que começar diferente. Aí ela me perguntou, mas como começar diferente? Sabe como? É incluindo Jesus, é colocando Jesus à frente, é tendo intimidade, é tendo aliança, é tendo compromisso com a palavra do Senhor, porque aí quando as tempestades vier no seu casamento, porque vai continuar vindo, você vai lembrar que tem um Deus que consola você, que você tem um Deus que cuida do seu casamento, você tem um Deus que te guia. Por isso, igreja, é diferente quando eu começo com Jesus. Vocês estão entendendo? Nós precisamos, 2020, realmente começar com Jesus. Fazer como Neemias, que não se prostrou diante daquela situação. Pelo contrário, Neemias se posicionou, orou e jejuou pelo povo dele. Se eu e você entender que nós precisamos fazer isso, aí não tem como dar errado em 2020. Não tem como, igreja. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Salmos 18, vocês não precisam abrir. Fala assim, Salmos 18, 30. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Mas, Gabriela, eu estou no caminho do Senhor
E mesmo assim eu vou ter tribulações? Vai ter tribulações. Só que quem está à sua frente agora não é você que está com a sua força. Não é você fazendo as suas coisas. É Jesus, é o seu Pai, é Deus guiando os seus caminhos. A palavra do Senhor tem que ser vivida. Nós precisamos viver a palavra do Senhor em 2020, igreja. Nós precisamos, nos alimentar da palavra. Assim como você precisa tomar o seu café da manhã. Assim como você precisa colocar uma blusa de frio no inverno. A palavra do Senhor tem que ser o nosso alimento diário, a palavra do Senhor tem que ser a nossa sustância diária, porque senão a gente desanima, senão a gente retrocede, senão a gente se prostra. Quem assistiu um videozinho que eu coloquei lá no grupo da Atitude, que falou da palavra, eu achei tremendo, eu vou falar rapidinho para vocês. Um pesquisador americano, ele fez uma pesquisa, e ele estudou várias pessoas que liam a palavra do Senhor, ele estudou. Não era um cara crente, era um pesquisador. Aí ele pegou e ele estudou quem lia a palavra uma vez por semana. Abria a palavra, na verdade, durante uma reunião, que seja um culto. Então eu venho na igreja, a Gabriela mandou abrir em Neemias, foi a única vez que eu abri a palavra na semana. Então, ele estudou essas pessoas. Depois ele estudou as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes para mais na semana. E ele conseguiu ver uma grande diferença. E sabe por que ele conseguiu ver uma grande diferença? Ele falou assim que quem lia a palavra 4 vezes por semana ou mais, essas pessoas tinham menos depressão, essas pessoas tinham menos tristeza, essas pessoas tinham menos solidão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela é eficaz, a palavra do Senhor nos abastece, a palavra do Senhor é o nosso alimento. Amém? Quem aqui se comprometeu com o bispo? Na verdade, não foi nem com o bispo, foi com Jesus que iria ler a palavra esse ano. Vocês podem ter certeza que em dezembro, vocês vão subir nesse altar e vão falar: eu me alimentei da palavra diariamente e a minha vida em 2020 foi diferente. Quem crê assim? Amém? Glória a Deus. Então, assim como Neemias, nós precisamos ter uma vida de oração. Não tem como a gente viver o diferente de Deus se nós não tivermos uma vida de oração. Lá em Tiago 5, 17, diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu os teus frutos. O que me chamou a atenção aqui, Elias era humano como nós. Sabe por que me chamou a atenção? Porque muitas vezes eu e você, a gente lê a Bíblia e a gente acha que os caras da Bíblia, eles eram super-homens ou super-mulheres. Mas a palavra do Senhor fala aqui, Elias era humano como nós. Elias sofria as mesmas coisas que nós sofremos. E ele entendeu, quando ele orasse, Deus faria. E ele orou e não choveu. O que eu quero dizer para vocês, a oração tem poder. Se você tiver uma vida de oração em 2020, creia que mesmo seus filhos hoje estando nas drogas, você vai ver os seus filhos na igreja. Mesmo seus filhos não querendo saber de Jesus, você vai ver eles sentados aqui no culto de jovens, se inscrevendo para o acampamento da Atitude. É isso que nós temos que crer. Nós temos que crer que a oração tem poder. Nós temos que crer que portas que estão abertas, fechadas, Deus vai abrir. Se Ele não abrir a porta, Ele vai fazer a gente ter outra porta melhor para a gente. Entenda algo. Mesmo que a porta primeira que você vê, você acha que é a correta, se Deus não abriu é porque não é para ser, porque quando eu tenho Deus, eu entendo que essa porta não era para ser, mas uma melhor vai vir. Amém? É isso que você temos que entender. O não de Deus é o cuidado do nosso Pai em 2020. Muitas vezes a gente sofre com o não de Deus. Eu nunca me esqueço quando o Rafael concorreu a uma vaga fora do Brasil. Eu já tinha projetado tudo morando fora. Já tinha projetado tudo. E achando, nossa, vai ser dele essa vaga. E vai ser dele essa vaga. E aí, não foi dele essa vaga. Foi de um cara que trabalhava com ele. Eu fiquei triste. O Rafael nem tinha. Amor, Deus sabe todas as coisas, a gente não ia aguentar. Olha a igreja, nosso ministério. E falou. E eu, não, Rafael, não é possível. Por que Deus fez isso? E ele falou,
Grave o que eu estou falando para você, Gabriela. Deus tem algo melhor para mim. E eu vou falar para você, 2019, que foi a palavra lançada, que seria o ano de dupla honra. O Rafael viveu a dupla honra do Senhor no serviço dele. Ele não precisou ir para fora. Não teve um aumento de salário. Mas eu disse dupla honra no sentido de reconhecimento. De Deus mostrar para aquele povo, para aquela equipe dele, que ele abençoava o Rafael onde o Rafael pisava. Não é só salário que quer dizer que você é abençoado, meu irmão. Não é só o seu salário. Sabe o que é? É você fazer a diferença onde você está. Por isso, em 2020, a palavra lançada para a Igreja Fonte da Vida é o ano da restituição. Então, creia que nós vamos ser restituídos em tudo, por completo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão meio com sono aí, mas amém. Vamos lá. Continuando, o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é, para que a gente viva o novo de Deus, nós precisamos nos arrepender. Abra comigo em Neemias, capítulo 9. Quem não conhece o livro de Neemias, vocês que estão lendo a Bíblia, vão passar pelo livro de Neemias, mas eu convido vocês a abrirem Gênesis, como está lá, mas começar a ler Neemias também junto. Maravilhoso esse livro, eu gosto bastante. Neemias, capítulo 9, versículo 1 diz assim: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e trazia a terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos teus pais. Até aqui. Para que nós vivemos o novo de Deus, nós temos que ter oração e nós temos que ter o arrependimento. O arrependimento é muito mais, igreja, do que eu chorar. Arrependimento é muito mais do que eu falar, eu estou fazendo coisa errada. Eu não estou falando só de pecado, estou falando da nossa vida. Eu estou olhando muito, eu estou me desanimando muito. Sabe o que é se arrepender? É mudar de vida. É ter uma transformação por completo. Eu posso não chorar, mas eu posso me arrepender. E se eu estava indo para esse caminho, e Jesus estava falando, sai desse caminho, começa a ir reto, e eu começo a ir reto, quer dizer, eu estou me arrependendo, eu estou entendendo aquilo que Deus tem para mim e para você. Você precisa entender. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, de chegar diante do Pai e falar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo em 2019 e não foi bom para mim. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Sabe, muitas vezes é difícil a gente levantar a mão e falar assim, não, eu vou fazer uma aliança. Como o apóstolo falou, eu vou fazer uma aliança com a igreja, fazer uma aliança com Jesus, de eu estar lendo a palavra, de eu estar buscando, às vezes é difícil. Porque a gente está numa vida tão corrida. Mas quando eu entendo que para que eu viva o novo do Senhor, eu preciso disso, não se torna difícil. É como você ter uma amizade nova. Quando você tem essa amizade nova, no começo é difícil. Você não sabe muito bem o que falar, você não sabe muito bem, faltam as palavras. E com Jesus no começo, porque a gente tem esse bloqueio, se torna um pouco mais difícil. Mas depois, a gente começa a ter tanta intimidade com Jesus, mas é tanta intimidade com Ele, que a gente fala, como eu consegui viver sem isso por tanto tempo? Eu acho que muitos já passaram e já experimentaram isso. Eu posso falar isso. Eu via pessoas falando assim, nossa, quando eu leio a Bíblia, as palavras saltam. Eu falava, um dia eu quero isso. Não, um dia eu preparei a palavra, eu vinha nos cultos de atitude no começo da minha conversão, eu via o pastor Felipe mesmo, que acompanhou bastante a gente, não, Deus mudou tudo. E eu falava, que da hora, como que Deus muda tudo? Se Ele tinha falado uma coisa e agora no culto Ele mudou tudo. E eu comecei a experimentar isso de Deus. Sabe por quê? Não foi porque eu fui uma super mulher, mas foi porque eu entendi que eu precisava ter mais intimidade com Deus, eu precisava ter uma transformação de vida, eu precisava mudar os caminhos que eu estava seguindo. Eu não estou falando de caminho de pecado, eu estou falando de caminho de intimidade com Deus. Se hoje tem algo que rouba a presença de Deus na sua vida, é hora de você recomeçar, mas recomeçar diferente. Porque senão 2020 vai ser do mesmo jeito que foi 2019. Você caindo e levantando. Caindo, desanimado. Tô desanimado. Se você não quer mais que essa palavra entre dentro de você, você vai começar diferente em 2020. Você vai começar com Jesus. Você vai começar a se apaixonar por Ele. Você vai começar a ler a Bíblia. Você vai começar a se alimentar da palavra. Porque você vai chegar aí no final de 2020 e vai falar, realmente, o desânimo nunca mais tomou conta de mim. Amém?
Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A palavra do Senhor declara assim: o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente, porque Ele não quer que ninguém se perca. E aí, eu tinha aberto nesse texto, e aí o Espírito Santo me falou uma coisa, e eu achei tremendo. E eu comecei a meditar nisso realmente. É engraçado. Vamos ver se vocês conseguem entrar no pensamento que eu tive e na conclusão que o Espírito Santo falou comigo. Quando a gente quer as coisas de Deus, uma resposta de Deus, a gente quer na hora. Quem aqui quer uma resposta na hora? A de Alex foi o primeiro. A gente quer as coisas na hora. Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. A gente quer. Se você pedir um emprego novo hoje, amanhã você já quer. Amanhã, domingo, você quer que o RH esteja trabalhando e ligue na sua casa e fala: ó, a vaga é sua. A gente quer assim com Deus. Né? Mas engraçado que aquilo que Deus, Ele pede pra gente, a gente não faz na hora. E aí, você imagina Deus agir do mesmo jeito que a gente age com Ele. Então, quando Deus não responde na hora que a gente quer que Ele responda, o que acontece? A gente desanima, a gente tem vontade de largar a igreja, a gente quer largar ministério, a gente quer largar projetos, porque Deus não respondeu. Não é assim? Agora, se Deus agisse da mesma maneira que a gente age com Ele, o que Ele faria? Ah, já tentei uma vez com a Gabriela, não deu certo? Excluo ela da minha vida, agora eu vou pegar a Letícia. Deu certo? Legal. Vou pegar o Mateus. Mas Deus não faz isso. Não deu certo com a Gabriela? Não tem problema. Eu vou fazer mais uma vez, porque eu sou paciente. Eu não quero perder a vida da minha filha. Então é assim que tem que ser comigo e com você. Nós temos que entender que em 2020 tem um tempo para todas as coisas para acontecer na nossa vida. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial. Você tem que entender que existe um tempo para todas as coisas. E assim como o Senhor, Ele é paciente comigo e com você, nós temos que esperar e descansar nos braços do Pai. Amém? Entenda isso. Quando o Espírito Santo puxou a minha orelha, porque Ele puxou a minha orelha hoje à tarde, eu não tinha nem colocado essa passagem aqui. Ele falou bem isso, bem isso. Se eu agisse como vocês agem comigo, como seria? A gente não... Uma porta fechada, pronto. Desanimei. Larguei ministério. Não estou mais indo na igreja. Ah, não estou mais com vontade de falar com a minha mãe não sei o quê. Não é assim? E com Deus? Ele não faz assim. Ele é paciente. Então vamos colocar isso dentro do seu coração, assim como isso ficou no mim. Vamos ter paciência, vamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Lá em 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados. Isso é tremendo. Quando eu entendo que eu não fui comprada, Deus, Ele não tirou um dinheirinho do bolso e falou: aqui ó, vou comprar a Gabriela. Não, Deus entregou Jesus para que morresse por mim e por você, para que nós possamos estar aqui hoje. Sabe? Aí não tem como começar o ano diferente. Não tem como ser o mesmo ano. Quando essa palavra entrar no coração de vocês, como entrou no meu coração, eu entendo que Jesus é maior na minha vida sobre todas as coisas. Eu entendo que eu não fui comprado por qualquer preço. Pode o povo não gostar, pode as pessoas falarem, mas entenda algo: o que Deus tem para você é para você. O que Deus te chamou para fazer é para você. Você foi comprado por um alto preço. Não desanime, igreja. Não pare, não retroceda em 2019, em 2020. Prossiga para o alvo que é Jesus. Corra a corrida que foi estabelecida para você. E entenda, custou um preço alto, que foi o sangue de Jesus. Oh, eu tenho me apaixonado por Jesus.
Eu nunca esqueço de uma palavra declarada que o pastor Felipe declarou sobre a minha vida e sobre a vida do Rafael, que nós amaríamos Jesus sobre todas as coisas. E eu e o Rafael, nós temos vivido esse amor. É por isso que nós temos conseguido ficar de pé. As batalhas são grandes, os gigantes são grandes, as cidades podem estar destruídas, mas quando eu entendo que foi pelo alto preço que eu fui comprado, nada vai me parar, nada vai parar a minha casa e nada vai parar vocês, igreja. Não é o seu serviço, não é o seu tempo. Como eu queria que Jesus pudesse realmente entrar do jeito que Ele tem entrado na minha vida. Sabe por quê? Pare de arranjar desculpas, pare de arranjar amuletos para que você não prossiga com Jesus em 2020. Deixe esses amuletos em 2019. Eu usei muito tempo os amuletos das minhas filhas. Eu não posso fazer isso porque eu tenho filho. Eu não posso fazer porque eu tenho filho. Quando eu entendi que isso era algo que não era que Deus tinha, porque se Deus deu as minhas filhas, a palavra do Senhor fala que os nossos filhos são herança. E são heranças, é para vir para somar e não para subtrair. Então entenda, tudo que tem subtraído Deus da tua vida, arranque fora e deixe Deus agir sobre você em 2020. Amém? Glória a Deus. Para mim encerrar, o terceiro ponto que eu quero deixar para vocês, eu falei um pouquinho, é nos desprender de tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Vocês vão entender. Abram comigo em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, versículo 4 diz assim: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizeram para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e os incensos. Olha que tremendo. Aqui, Neemias, ele encontra uma situação contrária do que ele deixou. O lugar que seria para ser a casa de Deus estava sendo tomada. Tobias tinha sido um dos maiores inimigos dele na reconstrução do muro. Tobias tinha conseguido ali ter um lugarzinho, tinha tirado as coisas da casa de Deus, mas eu resumindo para vocês entenderem, porque eu falei para vocês lerem realmente o livro de Neemias. E sabe o que é tremendo, que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração? Existe móveis de Tobias no meio da igreja. Existe móveis de Tobias dentro do teu coração, tomando o lugar de Deus. Eu não sei quais são esses móveis de Tobias que tem aí dentro. Mas eu quero dizer para você, está na hora de arrancar todos os móveis de Tobias que está dentro do seu coração e voltar a colocar os móveis de Deus. Voltar a colocar o incenso, voltar a colocar tudo adoração verdadeira ao Senhor. Tirar os móveis, tirar tudo que tem impedido de você viver realmente na presença de Deus. Existe móveis de Tobias aí dentro? Se você hoje refletir um pouquinho, pode ser que você até ache. Às vezes até um pequenininho. Mas às vezes tem algum móvel de Tobias dentro do seu coração. E chegou a noite, chegou o ano de você tirar, para que você volte a colocar o que é de Deus dentro de você. Você volte a viver o que é de Deus para você. Móveis de Tobias nos atrasa. Móveis de Tobias nos leva longe de Deus. Sabe? O que são os móveis de Tobias? Não é só o pecado. Às vezes você fala, é pecado, eu não peco. Não, eu estou na igreja, eu não peco. Sabe, móveis de Tobias não é só o pecado, não. O móvel de Tobias é você desanimar e parar tudo que Deus tem feito na sua vida. Móvel de Tobias muitas vezes é o seu tempo, né? Meu trabalho. Eu tenho que largar o trabalho. Não, você tem que só aprender a administrar o seu tempo. Porque trabalho é bênção, foi Deus que deu. Mas a gente não pode usar isso como amuleto para não ter a presença de Deus.
Então, se existe móveis de Tobias dentro do seu coração nessa noite, eu quero declarar que essa noite que esses móveis vão sair, que esses móveis vão sair da sua vida e os móveis da casa do Senhor vai voltar a reinar dentro de você. 2020 vai ser um ano que você vai romper. 2020 vai ser um ano que a palavra do Senhor vai ser viva dentro de você. Amém? Eu quero que vocês levem essa palavra para vocês. Sabe por quê? Porque vocês podem falar, essa palavra não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Porque se eu não tiver oração, meu 2020 vai ser a mesma coisa que foi 2019. Se eu não tiver um tempo de arrependimento, de eu realmente ter uma transformação de vida, vai continuar tudo a mesma coisa. Se eu não reconhecer quais são os móveis de Tobias que estão dentro do meu coração, tomando o lugar da casa do Senhor, tomando o lugar da adoração, tomando o lugar da palavra de Deus, e não tomar um posicionamento de arrancar tudo, mas dói tirar os móveis de Tobias. Dói, mas é noite de você tirar e viver o novo de Deus. Vamos ficar de pé? Abram todos comigo, lá em Isaías 61. Isaías 61. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas destruídas de geração em geração. Eu estou ministrando para uma igreja que é chamada para restaurar, que é chamada para mudar a tristeza e deixar a alegria do Senhor ser a força de vocês 2020. É tirar as vestes velhas de 2019, é tirar os móveis de Tobias, é tirar os amuletos que tantos te prenderam em 2019 e viver o novo de Deus em 2020. Uma igreja que vai consolar os tristes, uma igreja que vai reconstruir as cidades assoladas, uma igreja que entendeu que é um tempo novo que Deus tem para mim e para você. Amém? Quem recebe a palavra do Senhor nessa noite? Quem vai viver a palavra do Senhor intensamente em 2020? Dê uma linda salva de palmas a este Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus.